A gente sempre tenta utilizar das 4 prevenções, né, em cada consulta, individualmente, a depender do paciente. Então, prevenção primária, eu vou receber aquele paciente e pensar em promoção da saúde. É um paciente que não tem diagnóstico, orientação de hábitos saudáveis, de evitar o sedentarismo, rastreamento precoce de doenças. Então, que a pessoa que não sabe que tem um problema de saúde, que ela possa comparecer às consultas com alguma regularidade para aferição de pressão, para realização de exames. Então, a gente consegue fazer isso focando na atenção primária. Na prevenção primária, perdão. Quando a gente fala em prevenção secundária, aí a gente já pensa em diagnóstico, já existe um diagnóstico, então a gente quer o quê? Que esse diagnóstico seja precoce, que a gente consiga fazer os tratamentos adequados, que o paciente mantenha uma adesão boa ao tratamento, que ele consiga se manter também os hábitos saudáveis. Isso também a gente consegue fazer tanto individualmente quanto coletivamente. Na prevenção terciária, eu já penso em pacientes que estão em estado mais avançado, mais grave das suas doenças. Então, às vezes, eu preciso de uma reabilitação, de um paciente que sofreu um infarto, um AVC, uma amputação. Então, a gente tem que pensar nesses focos em reabilitação. E pensando em prevenção quaternária, eu sempre falo muito sobre o uso indiscriminado de algumas medicações. Antigamente, a gente tinha o hábito, né? De prescrever o AS, o simvastatina, né, dislipidêmicos para todos os pacientes. E hoje já se sabe, né, existem estudos comprovando que isso não é benéfico para todo mundo. Então, a gente saber o que prescrever, para quem prescrever, em que momento, e não generalizar para todo mundo, porque cada pessoa é uma pessoa, e o uso indiscriminado de medicações, assim como a solicitação indiscriminada de exames, eles também têm prejuízo à saúde. Então, a gente precisa pensar nisso. A adesão é sempre uma grande dificuldade para pessoas que vão utilizar medicações para a vida toda, né? Ela se sente, às vezes, uma pessoa doente por estar tomando medicação, então acha que o uso da medicação, em algum momento ela não vai conseguir mais usar, vai começar a fazer mal, vai prejudicar o funcionamento do seu corpo, né? Então, a primeira coisa que eu sempre oriento é orientar para a pessoa o porquê dela usar aquela medicação, ela entender o motivo, por que precisa ser uso contínuo, por que se ela parar de usar, ela vai piorar a saúde, que ela provavelmente não vai perceber a piora imediatamente após a cessação do uso da medicação, ela entender os possíveis efeitos colaterais que vão aparecer, que podem aparecer, principalmente no início do tratamento, se ela sabe que esses efeitos existem, quais são, e que a probabilidade deles sumirem com alguns dias é alta, a probabilidade de ela manter a adesão à medicação é maior, né? Uma outra dificuldade na adesão é pacientes que usam muitas medicações, né, polifarmácia, e que têm uma escolaridade mais baixa. Então, eles têm dificuldade de saber qual é a medicação, muitas vezes não sabem ler, e aí confundem os comprimidos, o formato do comprimido, a cor, isso muda, porque muda de acordo com o laboratório que fabrica, né, aquela medicação. Então, às vezes, ele está acostumado com o comprimido de um aspecto, quando é no mês que vem ele vai buscar e é outro. E aí isso confunde, né? E aí ter algum aliado ajuda muito a gente conseguir fazer o paciente aderir melhor ao tratamento. Muitas vezes o aliado é o agente comunitário de saúde, porque ele está lá mensalmente visitando o paciente, checando se ele está usando as medicações, as dificuldades que ele está tendo. Ele mesmo pode fazer a orientação. Essa presença do agente comunitário de saúde ajuda muito, porque o paciente, infelizmente, ele não pode estar todo mês numa consulta, né? A gente não tem como dar conta dessa demanda. Então, ter um outro profissional para ajudar nessa orientação é muito importante. Às vezes, a gente também conta com pessoas da família. Se é um paciente que eu estou tendo mais dificuldade de manter a adesão de uma medicação, mesmo com as visitas do ACS, trazer algum familiar que tenha uma escolaridade um pouco maior ajuda para que a gente possa organizar. E aí a gente usa várias técnicas, né? Botar lá o solzinho para amanhã, pratinho de comida para o almoço, a lua para a noite. A gente vai tentando alternativas que tornem mais fácil que o paciente entenda os horários e os tipos de medicação que ele tem que usar em cada um desses horários. E aí isso facilita muito. Quando a gente também tem estabelecido um vínculo, uma longitudinalidade
Isso faz toda a diferença, porque o paciente me conhece, eu sou a médica que o acompanha, tem a enfermeira que o acompanha, a gente estabelece uma relação de confiança, então o que eu sugiro, o que eu oriento é mais ouvido, né? Então essa longitudinalidade é essencial também dentro da atenção primária. A equipe ser coesa, estabelecer uma boa comunicação entre si é essencial. Então, não pode existir o sentimento de hierarquia. Eu acho que o sentimento de hierarquia dentro da equipe de saúde da família, ele prejudica a comunicação. Então, todo mundo está ali com os seus papéis individuais e não existe nenhum papel mais importante que o outro. Porque sem algum desses itens, né, da equipe, a equipe fica prejudicada e a saúde daquela população fica prejudicada, né? Então, cada um tem o seu papel. E a gente conseguir partilhar essas informações, partilhar o que tem sido mais fácil, o que tem sido mais difícil, pedir ajuda, né? Dentro do consultório, às vezes, do consultório médico, a gente fica muito fechado dentro da individualidade de cada paciente. E a gente, dentro de um território, precisa ver o conjunto, o todo, onde essa pessoa mora, o que é que ela vivencia, quais são as dificuldades que ela passa, sei lá, de saneamento. Se a pessoa tem água, ela precisa armazenar água para que ela possa consumir, né? Ela tem saneamento, então ela está exposta a um esgoto a céu aberto. Isso tudo são fatores que influenciam e muito na saúde. Então a gente não pode ver o paciente dentro do consultório apenas, e sim ele dentro de onde ele vive. E ter o auxílio dos outros profissionais ajuda a gente a enxergar isso melhor. Para o médico é sempre difícil ter essa facilidade de estar no ambiente externo do consultório. A gente é cobrado de manter o atendimento, de manter as metas de atendimento. Então, a gente não consegue estar fora do consultório sempre que a gente deveria. E aí, a gente precisa ter aí como nossos auxiliares nesse entendimento as pessoas que conseguem estar fora. Enfermeiro, o agente comunitário de saúde, os agentes de endemias também, que não estão dentro da equipe como um todo, mas estão dentro da estratégia e que podem ajudar. Então, a gente se comunica. Eu percebi, dentro desse meu território, nessa rua, nesse bairro, uma incidência alta de arboviroses, dengue, chikungunya, zika. Tem algo acontecendo ali que precisa ser visto no ambiente. Tá? A gente se comunicar e dizer quais são os problemas que eu estou enxergando, quais são os problemas que você está enxergando, e a gente tentar estabelecer quais são as metas, né, as propostas, os projetos que a gente tem para aquela população é essencial. Não existe equipe de saúde da família, estratégia de saúde da família sem essa coesão da equipe, sem essa comunicação. A gente tem que estar trabalhando juntos, porque se a gente trabalhar separado, o trabalho não flui. Também não existe a gente falar em saúde sem a gente falar em rede, né? Quanto mais fraca é a nossa rede de atenção à saúde, pior vai ser a saúde que a gente vai ofertar para aquela população. Então, antes do SUS, né, que a gente não existia essa rede. Então, o paciente ia para uma Santa Casa ou não, e ficava sem referência para onde é que eu vou. A mesma coisa antes da criação das UPAs, por exemplo, né? Diversos hospitais municipais, estaduais, federais na cidade. Como é que eu sei para onde é que eu vou? E aí essas mudanças, essa organização em rede, ela ajuda que a gente possa orientar o nosso paciente onde ele deve buscar, porque não é obrigação dele saber, mas é nossa obrigação orientar e ensinar, né? Porque já que a gente conhece a rede que tem. E assim como a equipe precisa se comunicar para fazer funcionar, a rede também tem que estar em comunicação. Então, eu tenho que conseguir ter uma contrarreferência, por exemplo, da atenção secundária de um paciente que eu acompanho, que eu encaminhei para uma endocrinologista, por exemplo, cardiologista, né? Um nefrologista. Tem que existir essa contrarreferência, né? Hoje, o advento do prontuário eletrônico em Fortaleza, que já está aí com bastante tempo, e está em ampliação, né? Isso facilita muito essa questão das contrarreferências, por exemplo. A gente consegue estabelecer uma comunicação muito melhor. Por quê? Porque eu, dentro da atenção primária, uso o prontuário eletrônico, o especialista dentro de uma policlínica, por exemplo, também usa o prontuário eletrônico,
Dentro do CAPS também os profissionais usam o prontuário eletrônico. Então, todo atendimento que é feito dentro dessas redes que usam o mesmo prontuário eletrônico, ele consegue ser compartilhado. Eu consigo ver que o meu paciente que eu estou atendendo hoje foi atendido pela fisioterapeuta há 2 semanas, pelo ortopedista há 2 semanas, o endocrinologista avaliou e fez isso ou aquilo. Então, ter esse registro compartilhado para todo mundo facilita muito o entendimento, né, e vai ajudar no acompanhamento. A atenção primária, ela é a coordenadora do cuidado, né, à saúde. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com o nosso paciente. Se a gente o distribui para os especialistas focais e esquece de vê-lo como um todo, a gente vai estar falhando com relação à saúde dele. Então, a gente precisa saber essas informações e ter essa divulgação entre os profissionais que fazem o acompanhamento é essencial. Também é essencial eu saber para onde orientar o meu paciente a ir, quando também, né? Então, eu saber, por exemplo, utilizar a classificação de risco para saber qual é o paciente que precisa ser encaminhado para atenção secundária ou terciária, qual é o hospital ou a emergência que ele precisa ser atendido fora dentro do ambiente da atenção primária. E isso não deve ser só um papel do médico, né? O médico pode fazer essas orientações, mas a gente também precisa do conhecimento dos outros profissionais da estratégia. Então, a equipe de saúde da família, ela tem que estar por dentro de como funciona a rede. Hoje, por exemplo, a gente também tem uma rede que está começando a se reestruturar, que é a dos encaminhamentos, né? Da regulação dos encaminhamentos. Eu encaminho um paciente para um especialista focal. Dentro do meu prontuário eletrônico, esse meu encaminhamento vai para a regulação, que vai definir as prioridades. E aí, se acontecer faltou alguma informação essencial, eu recebo dentro do prontuário eletrônico uma resposta. Esse paciente aqui se encaminhou para isso, eu preciso dessa informação para que eu consiga agilizar esse encaminhamento. Isso ajuda muito. Essa comunicação facilita em tudo e torna mais ágil o cuidado. Em doenças crônicas não transmissíveis, a agilidade ela é vida, é saúde. Se eu perco tempo de cuidado, eu vou perder saúde, eu aumenta o risco do meu paciente ter eventos irreversíveis. Então, a gente não pode perder tempo. Se não houver essa comunicação, a gente perde tempo e o paciente adoece mais.